Posso te fazer uma pergunta, Amanda? Foi com você que eu conversei num cursinho e você falou que tinha uma floricultura? Ou não tem nada a ver, eu tô louco. Ah, é você, né, doida? Ai, doida, preciso da sua ajuda. Hum, eu tô fazendo um lago lá no meu sítio. Eu quero pôr carpas. E eu queria Vitória Régia, doida. Onde eu arranjo Vitória Régia? Umas mudinhas. Será que pode? Isso é contrabando? Será que eu tô acabando com a Amazônia? Isso, vê, porque eu tenho uma pessoa que vai vir de Guarulhos para cá, talvez em setembro, em outubro, não sei. Mas eu também quero dicas. Depois você me manda pelo Zap, Amanda. Eu quero dicas de plantas aquáticas, sabe? Para pôr lá no meu laguinho. Tá bom, eu aviso. Tá? Aí você manda pelo Zap. Pode deixar. Contrabando, a paloma. Porque tem coisa que eu acho que não pode, né? Bom, enfim. Mas eu acho tão bonito, olha, veja. Não sei. Também não sei não, mas eu sei que você é especialista no assunto. Mas Vai eu vou estudar. ver. Aviso sim, professor, pode deixar. Tá bom. Obrigado, viu? Imagina. Turma, então vamos voltar aqui para o nosso velho direito tributário. Nós estamos trabalhando a ação declaratória, né? Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa explicação é importante. Ela tem a ver com processo civil. Vocês sabem, no 5º ano da faculdade, isso não é novidade para ninguém, que o processo é um instrumento colocado à disposição do povo para bater a porta da justiça e obter ali do Estado juiz a tutela jurisdicional, o amparo do Estado. Tudo isso porque eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Então, a gente, voltando os olhos lá para o comecinho da aula de processo civil, a gente vai falar, né? Lide ao conflito, fala doido, tô vendo a sua carona aí, Romildo. Tudo bem? Vocês viram o Romildo aí ou eu que tô louco também? Ah, riégua. Aqui não apareceu não, professor. Nossa, para mim apareceu a cara dele. Ai, que bom, só apareceu para mim, então. Então, a gente vê... Ele apareceu para dar bom dia. Né? Então, ainda bem, isso é um perigo, hein, pessoal? Ainda bem que eu tô de terno, bonitinho, né? Não vou pagar nudes nunca. Bonitinho aqui. Então, pessoal, a gente já ouviu falar de lide, né? Lide é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Pois bem, a gente já ouviu falar desse assunto de lide há muito tempo, né? O processo nasce porque tem lide. O processo nasce porque tem briga, né? Conflito de interesses. Pois bem, tem um professor da USP chamado Cândido Rangel Dinamarco. O professor Dinamarco é professor de processo civil pela USP, aposentado, já foi desembargador. Ele tem um livro, pessoal. Ô, Chico! Ô, Laura! Ei, apareceu uma voz aí. Hoje tá engraçado, hein, professor? Não tá, menina? Parece que tem um fantasma, um ghost aqui, gente. Pelo amor de Deus. É um espírito que tá baixando na internet. Será que é a Terezinha? Porque tudo é culpa da Terezinha, né? Ou do Robson. Esse é o problema da videoconferência, né, pessoal? Eu vi, não sei se vocês viram, fazer uma fofoca aqui. Vocês viram? Tá mudo? Eita! Sério que tá mudo? Ah, não, professor, tá dando pra ouvir. Pode contar a fofoca.
É, o Robson. Não, essa fofoca foi um desembargador. Vocês devem ter visto, né? Ele estava numa sessão de julgamento e ele soltou um pum e o microfone captou e ele pediu desculpa para os outros desembargadores. Ai, que horror. Ô, Robson, você não está escutando, filho? Sai e entra de novo. Ai, peraí que ele não vai ouvir, né? Robson. Ai, e entra novamente. A culpa é do Robson. Sai e entra novamente. Então, esse desembargador aí foi um bafão, né? Porque o negócio foi feio. Tá na internet, depois vocês procuram lá que vocês vão ver. O outro foi do Marco Aurélio, né? O ministro do Supremo, mas esse foi fofo, né? A netinha dele entra no meio de uma sessão de julgamento e corre pro colo dele, vovô, chama ele. Mas essas são as coisas, né? A gente tem que se cuidar aqui. Ainda mais que o computador tem vida própria. Ah, tá, o Robson tá falando que o áudio dele tá beleza. Então tá bom. Aí, pessoal, o que acontece? O professor Dinamarco, então vou escrever o nome dele aqui, Cândido Rangel Dinamarco. Ele é autor de uma coleção chamada Instituições de Direito Processual Civil. São 4 volumes. É uma tabaca enorme, né? Um livro muito pesado, assim, uma grande referência, né? Pesado no sentido de conteúdo, né? Muito bom o livro. Pois bem, o que o professor Dinamarco faz? O professor Dinamarco, ele começa ensinando passo a passo o processo civil nesse livro, e ele diz assim, olha, eu prefiro não usar mais a palavra lide, que é uma palavra usada há muito tempo no processo civil, é de carne lute, né? A ideia de que ovenda, lide é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, de que ovenda, essa fala. Pois bem, o professor Dinamarco, ele diz assim, olha, a palavra lide, ela não é muito feliz, por isso que eu não quero mais usar. Porque lide aparece definido como conflito de interesses, qualificado por uma pretensão resistida. Pretensão é o que eu quero. Eu quero um carro. Brigo com o Robson, porque ele resiste, não quer me dar o carro. Ou, no caso do Robson, né, para a gente lembrar o resto da vida, ele ficou de me dar o CorelDRAW, né, e ele não me dá. Então, eu brigo com ele, ele resiste à minha pretensão, que é o Corel, e eu teria uma lide. Levo para o judiciário essa lide através de um processo. Isso é o beabá, é bobinho. O professor Dinamarco, ele sugere outra coisa. Ele fala assim, olha, a palavra lide, definida do jeito que está, ela é incompleta se olhar para o processo. Porque ela parte da ideia de que processo nasce porque tem briga. E briga quer dizer, uma pessoa está de um lado querendo uma coisa, e a outra pessoa está do outro lado resistindo. Isso é uma briga. Mas ele fala, isso é mentira, porque tem processo que nasce quando não tem briga. É o caso do divórcio consensual quando tem filhos menores. Ainda que o marido e a mulher entrem num acordo sobre tudo, a divisão dos bens, o pagamento de pensão, a guarda dos filhos, está tudo em paz, não tem briga, tem que nascer um processo, tem que ter um advogado para levar para a justiça essa história. Aqui não tem briga, aqui não teria lide. Por isso que o Dinamarco não gosta, ele fala que aqui o processo é necessário.
Ainda que minha mulher, no divórcio, concorde com todas as cláusulas, o valor da pensão, a divisão dos bens, a guarda dos filhos, o horário de visita, ela concorde com tudo. Preciso de um juiz, porque só o juiz decreta o divórcio quando tem crianças incapazes. Pois bem, o dinamarco, então, troca a palavra lide pela palavra crises. Eu estou numa crise. Por quê? Ele responde: porque eu estou com o Robson e ele me prometeu entregar um Corel, não entregou, quero que ele entregue, ele resiste. Estou numa crise. Crise aqui, entendida por uma pretensão, eu quero, resistida. O Robson não entrega. Então, eu estou diante de uma crise. O mesmo, diz o professor Dinamarco, é viver um divórcio em que eu concordo com tudo que minha mulher diz. E não tem briga, mas estou numa crise, porque o divórcio só é dado pelas mãos de um juiz. Então, eu preciso ir na justiça com um processo de divórcio, ainda que seja consensual. E esse processo nasce sem ter briga. Não tem lide, tem uma crise. Então, ele acha que a palavra crise é melhor. Bom, enfim, por que eu toquei nesse assunto e eu comecei o segundo horário falando disso? Porque a partir desse momento, então, o professor Dinamarco revela que nós temos 3 tipos de crises no Brasil. A gente tem crise de certeza. O que é uma crise de certeza? Crise de certeza. Diz o professor Dinamarco que a crise de certeza nasce quando eu tenho dúvidas sobre a relação jurídica que eu estou vivendo. Então, a crise de certeza é aquela situação em que eu tenho uma dúvida jurídica. Eu não sei se o que eu estou vivendo com aquela pessoa é uma figura do direito chamada locação, ou se o que eu estou vivendo com aquela pessoa é uma figura do direito chamada comodato. Bom, o que isso significa dizer? Então, vamos começar tudo como começam os processos. Começam com histórias. Eu, Vanner, imagine essa história, vou contar a história desde o começo. Eu, Vanner, não tenho casa no meu nome, né? Não tenho onde morar. Mas tudo bem, porque eu vivia em união com uma mulher que tinha casa. Então, eu morava na casa da minha namorada, né? Da minha companheira. Um belo dia, ela se cansa da minha cara, fala: Vanner, pega as suas roupas, beijo, tchau, tchau, vaza. Acabou o nosso relacionamento. Então, eu estou na Rua da Amargura, não tenho onde dormir, ligo para o Robson, aluno da FIG, do 10º A. Oi, Robson, tudo bem? Ele fala: tudo, professor. E com o senhor, como estão as coisas? Eu digo: ai, Robson, comigo a situação está difícil. Eu briguei com a minha companheira, ela me pôs no olho da rua, hoje eu não tenho nem onde dormir. E eu nem tenho dinheiro, estou todo lascado. Como o Robson é bem de vida, tem vários imóveis em nome dele. Ele: olha, Vanner, isso não é um problema. Eu tenho um loft, olha que chique, lá nos Jardins, que estava alugado. O aluguel era de R$5.000 por mês, mais o condomínio de 2.000.
Então, pela bagatela de R$7.000, eu alugava esse loft. Tá tudo certo aí? Porque aqui deu um tilt. Estão me ouvindo? Sim, sim. Então, beleza. Então, eu tô lá no meu loft. Tô lá conversando com o Robson. Ele fala que tem esse loft, que o aluguel mais o condomínio dá R$7.000, né? Vou arredondar para 7. Dá R$7.000 o aluguel mais o condomínio, e que este imóvel acabou de ser desocupado pelo inquilino. Então, ele tem esse imóvel vazio. E disse, então, passa lá no próprio prédio, me passa o endereço do loft, fala com o porteiro que eu já vou ligar para ele e liberar a chave para você. Ele está todo mobiliado, você cai para dentro. Então, se esse era o problema, já está resolvido. Beleza. Eu faço isso. Eu vou lá para o endereço do loft do Robson, a chave está lá, falo com o porteiro, sou amigo do Robson, ele falou que é para pegar a chave aqui, que eu vou ficar aqui nesse loft. Pessoal, fico lá 1 mês, tô de boa. 2 meses, tô de boa. 3 meses, o Robson começa a virar a cara para mim. 4 meses. E eu vou falar com o Robson, ele fala, olha, eu não quero conversa com você porque você é muito safado, né? Você me pediu um lugar para morar, eu disse para você que eu tinha, que o aluguel mais o condomínio era 7.000, e você já está aqui há 3, 4 meses sem pagar nada. Porque o que eu tenho com você, Vânia, é uma relação que no direito a gente chama de locação verbal, mas é uma locação. E eu, do outro lado, arrepiado e com o olho bem arregaladão, eu digo, Robson, desculpa, eu não aluguei de você. Quando eu te liguei, falei que a minha mulher, minha companheira, tinha me posto no olho da rua, que eu não tinha nada, eu falei que eu estava sem dinheiro, sem nada. Então, para mim, estava subentendido que eu estava pedindo alguma coisa de graça. E você ofereceu. E isso no direito tem um nome. Comodato. Comodato, você cede uma coisa que é sua de graça para outra pessoa usar. O Robson bate o braço na mesa, a mão na mesa, diz, não, é locação. E eu do outro lado, não, senhor, é comodato. É locação, é comodato. Bom, o que surge aqui é uma crise de certeza. Eu não sei o que é que eu tenho com o Robson. Eu acho que é comodato. Mas ele vira casaca, tá dizendo que não. Que ele acha que é locação. Então, eu vou levar testemunhas para um juiz e vou provar por A mais B que o Robson está errado, que ele deixou ficar na casa dele de graça. Evidentemente, o Robson vai ser citado nesse meu processo, vai contratar um advogado e vai tentar defender que não é comodato, que é locação. O que importa nessa historinha toda que eu estou contando é que eu estou diante de uma crise de certeza, que na linguagem antiga seria uma lide. É uma lide, eu quero comodato, ficar de graça no apartamento do Robson, sem pagar nada. E ele quer locação, quer que eu fique no apartamento, mas pagando. Ora, eu levo esse caso para o juiz como ação declaratória. Por que declaratória? A ação declaratória é para declarar qual é a relação que eu estou vivendo com o Robson. O juiz, depois de ver os documentos, ler as mensagens pelo WhatsApp, depois de ouvir as testemunhas do Vanner e do Robson, ele vai proferir uma sentença. Neste caso, a sentença na ação declaratória é declaratória porque ele vai dizer o que já existia. Eu já tinha uma relação com o Robson. Há uma dúvida. Para mim, é comodato, ficar de graça na casa dos outros. Para ele, é locação, ficar na casa dos outros pagando. A sentença do juiz, depois de ouvir as testemunhas, depois de ver as mensagens do WhatsApp, vai por fim
a dúvida. Então, a sentença declaratória, ela traz para mim certeza. Depois da sentença do juiz, se ele julgar procedente o pedido do Wanner, ele vai declarar, e é a justiça brasileira que está, portanto, falando, declarar que a relação jurídica nascida entre Wanner e Robson é de comodato. E não é que passou a ser de comodato a partir de hoje com a sentença do juiz. Não. Como toda sentença declaratória, ela retroage. O efeito é ex-tunc, bate na testa e volta para trás. Retroage. Então, ele retroage lá no dia que eu liguei para ele, que eu contei a história que a minha mulher me botou na rua e que eu não tinha dinheiro nem onde dormir. A sentença dada 10 anos depois retroage aquele dia. E vai dizer, naquele dia nasceu uma relação entre Wanner e Robson de comodato. A sentença declara. Pois bem, pessoal, é o mesmo raciocínio quando eu estou falando de investigação de paternidade. Veja, imagine que eu descubro agora que eu sou filho do Silvio Santos. Minha mãe teve um casinho lá com o Silvio Santos e agora ela me conta essa bomba. Olha, eu vou te contar, você é filho do Silvio Santos. Ora, pessoal, eu procuro o Silvio Santos, falo, ó, minha mãe me disse que eu sou seu filho. Ele vai rir na minha cara, vai falar, mas oi, né? Ele vai dizer, mas oi, tá doido? Não sou seu pai. Ele nega. Pronto. Aqui existe uma dúvida. Quem é meu pai? Será que meu pai é o Silvio Santos? Então entra com uma ação de investigação de paternidade. O que o juiz vai fazer? Vai declarar quem é o pai do Wanner. Vai pedir exame de DNA. E se no exame de DNA ficar demonstrado com 99,999999% de que o Silvio Santos é meu pai, a sentença declara: o Silvio Santos é pai do Wanner. Essa sentença põe fim à dúvida. Eu tinha uma dúvida, com a sentença declaratória eu passei a ter certeza. Ele é meu pai. Quem disse a sentença? Ora, quando eu estou na matéria tributária, a ação declaratória é para pôr fim a uma dúvida. Então, veja, no ambiente do direito tributário, a partir do momento em que uma lei é publicada, criando um tributo, aumentando um tributo, modificando um tributo, ela foi publicada, ela entrou em vigor, em vigência. E eu estou lendo a lei e estou achando que eu não deveria me enquadrar naquela situação. Eu acho que a relação jurídica entre o Wanner e o governo nessa matéria tributária não é uma relação tributária, que eu não tenho que pagar o imposto, que eu não tenho que pagar a taxa, que eu não tenho que pagar o empréstimo. Se eu tenho uma dúvida, eu entro com uma ação declaratória. Eu quero que o juiz declare. Neste caso, eu, contribuinte, quero que declare a inexistência de relação jurídico-tributária. Eu quero que o juiz declare que eu, Wanner, neste ato, neste fato, não sou sujeito passivo e, portanto, não tenho que pagar o tributo. Ação declaratória. Vai gerar uma sentença declaratória que retroage. O efeito é retroativo. O que importa, pessoal, é que a sentença declaratória, como sempre, vai pôr fim a uma dúvida. Com a sentença declaratória, eu passo a ter certeza. Eu não tenho mais dúvida. Então, eu volto para esse exemplo que caiu na prova da OAB, falando de uma taxa criada pelo Distrito Federal, para quem tem linha telefônica no Distrito Federal. Essa lei que criou essa taxa, eu acho
que é inconstitucional. Eu acho que eu não devo ser sujeito passivo. Que essa taxa é inconstitucional. Eu acho isso. Mas a lei acha que não. A lei acha que todo mundo que tem linha tem que pagar, porque a lei diz todo mundo que tem linha tem que pagar. Então, a lei diz uma coisa, eu acho que é outra. O governo está me cobrando, porque o governo se baseia na lei, e a lei existe. Enquanto ela não for tirada de circulação, ela é válida, ela tem que ser cumprida. E eu acho que não deve. Então, há uma dúvida, eu entro com uma ação declaratória. Declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Eu quero que o juiz declare que, ao adquirir linha de telefone no Distrito Federal, eu não tenho que me submeter ao desejo do governo de cobrar uma taxa, porque essa taxa, ela é errada. Ação declaratória. Ela serve para isso. Para pôr fim a uma dúvida na matéria tributária, para pôr fim a uma dúvida da relação tributária. Porque se eu declaro que não existe relação jurídica tributária, eu não tenho que pagar o imposto. Eu não tenho que pagar a taxa. Porque aí é a justiça que está declarando. É o juiz que está tirando aquela lei do ordenamento jurídico para mim. Pois bem, pessoal, essa ação declaratória, ela serve toda vez que o problema da prova estabelecer o pagamento de um tributo para o futuro, para os meses que virão. Eu quero que declare, inclusive para os meses que virão, que eu não tenho que pagar. É óbvio que um processo vai demorar 10 anos para ter uma sentença. E 10 anos para o juiz dizer que eu não tenho que pagar, o efeito é retroativo, volta lá para o começo. Só que, meus queridos, 10 anos, mês a mês, se eu não tiver uma liminar do juiz me liberando do pagamento, eu vou estar, ainda que provisoriamente, né, por isso que chama tutela provisória, ainda que provisoriamente, na pendência do processo, eu vou ter que estar pagando. Ou meu nome vai estar sendo negativado. A cada mês que eu não pago, lança-se o tributo, é automático, e haverá o lançamento com a constituição do crédito, mandando meu nome para a dívida ativa. Então, muita gente entra com uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e pede uma liminar, uma tutela de urgência, para que o juiz, ao conceder a liminar, suspenda a exigência do tributo. Suspenda a exigibilidade. Por isso que na aula de tributário, que a gente vai ter amanhã, inclusive, a gente está entrando no tema suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Quando é que suspende a cobrança? Aí a gente volta para aquela frasezinha pronta, modere copa, mo de moratória, de depósito, re de reclamação, co de concessão de liminar. Se o juiz me der uma liminar, declarando provisoriamente que eu não tenho que pagar porque os argumentos que eu trouxe são muito bons, essa liminar suspende a exigência do tributo. Então, quando chegar o dia de pagar, eu não vou pagar. Por quê? Porque eu tenho uma liminar. E o governo não pode me cobrar. Por quê? Porque eu tenho uma liminar que suspendeu a exigência. Suspendeu a exigência, leia-se. Até existe. Ainda não discutimos definitivamente se acabou o imposto, se acabou a taxa. Até existe. Mas está suspensa a cobrança. A liminar é para suspender a exigibilidade do crédito. Tudo isso eu estou dizendo para voltar aqui para o problema que diz que há uma taxa para ser paga. Um período eu paguei e se pagou, ferrou, repetição de débito. Mas eu não quero só o dinheiro de volta daquele período que eu já paguei. Eu quero que no futuro eu não tenha que voltar a ter que pagar. Porque eu tenho argumento para isso. Então, essa ação ela é cumulada.
não é só repetição de indébito. É repetição de indébito cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Não é só devolver o dinheiro daquilo que eu paguei. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer que eu não preciso mais pagar amanhã. Nem depois. Nem depois. Então, são dois pedidos. Um, voltado ao passado. O que pagou, pagou. Quer me devolver? Repetição do indébito. E o outro, olhando para o futuro. E no futuro, quero não ter que pagar mais. Então, esta ação, se eu voltar aqui na linha do tempo, então vamos voltar lá para o nosso slide, vou compartilhar agora. Espera aí que eu estou esperando vir aqui. Tenha paciência que vai. Então, se eu voltar aqui na linha do tempo, né? Eu tenho que no dia 18/7/2016 foi publicada a lei, que passou a exigir uma taxa para quem tem telefone a partir de agosto de 16. Ora, a lei foi criada no mês de julho e já está cobrando em agosto. Isso está errado. Viola o princípio da anterioridade. Se você criou e a lei foi publicada em agosto de 2016, você só pode me cobrar no exercício seguinte. E 16, o ano seguinte é 17. Janeiro de 17. Então, se você me cobrou em agosto e eu paguei, me cobrou em setembro e eu paguei, me cobrou em outubro e eu paguei, me cobrou em novembro, eu paguei, me cobrou em dezembro e eu paguei, esses 5 meses você vai ter que me devolver. E o motivo é que só poderia ser cobrado em 2017. Beleza, isso é um pedido. Chegou 2017, janeiro, eu paguei. Você podia me cobrar em 2017? Podia. Porque a lei criou em 2016 só no exercício seguinte. Fevereiro, 2017, paguei, tinha que pagar. Só que eu paguei em fevereiro, saí do banco, encontrei um advogado, conversando com ele. Ele me pergunta, o que você veio fazer aqui no banco? Ah, vim pagar a taxa que foi criada pela lei 7555. Ele fala, mas essa taxa é inconstitucional. Taxa exige uma contrapartida, é individual. Uma taxa para comprar viatura, só se for uma viatura para pôr na sua casa, para a polícia te seguir. Então, essa taxa, ela não deve ser cobrada nunca. E eu falo, não, mas o que eu faço? Agora, em março, eu tenho que pagar de novo. Então, ele diz, entra na justiça. Para o passado, o que você já pagou, você pede de volta. Os argumentos são 2. O primeiro, que de agosto até dezembro de 2016, você não podia cobrar. Só no exercício seguinte. E mesmo se pudesse cobrar, não podia, porque taxa tem que ser individual. E não existe taxa para viatura. Porque seria eu pagando para ter uma viatura para mim. O que eu não ia achar nada ruim. Você viu que era R$2, né? Para ter uma polícia do meu lado desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Delícia. Eu pagaria com o maior prazer. Mas não é isso que vai acontecer. Eu não estou pagando para ter uma viatura para mim. Então, se você está dizendo que é isso, é inconstitucional. E eu peço, então, que os meses que eu ainda não paguei, eu nem venha pagar. Mas para eu não vir a pagar, eu tenho que ter uma decisão do juiz. E essa decisão não pode ser daqui 20 anos, tem que ser agora, por isso eu peço uma linha. Então, nesse desenho que está aqui, eu coloquei o fato gerador
na linha do tempo, e o lançamento, houve o lançamento de agosto e eu paguei agosto. Setembro, outra vez, houve o lançamento do tributo, eu paguei setembro de 2016. Outubro de 2016, houve o lançamento, eu paguei. Janeiro, houve o lançamento, eu paguei. Fevereiro, houve o lançamento, eu paguei. E agora, o advogado que eu encontrei disse que não era mais para eu pagar. Eu quero impedir o pagamento. Ainda não houve lançamento. Presta atenção. Se ainda não houve lançamento, eu quero obter da Justiça Brasileira uma liminar para suspender a cobrança. Ainda que o governo lance, ele não vai poder cobrar. Então, eu só posso me enquadrar nessa situação se efetivamente eu tiver uma liminar. Por isso, o nosso assunto agora é falar de tutela antecipada. Ok? Agora nós vamos falar de tutela antecipada, que é um jeito de você conseguir uma liminar. A tutela antecipada, ela vem tratada no Código como uma espécie de tutela provisória. Provisória, porque não é definitiva, é provisória. É enquanto durar o processo. E o processo dura até o trânsito em julgado. Depois que transitar em julgado, o que eu tenho é a tutela definitiva. Lembrando sempre que eu bati a porta do Estado para pedir a tutela, o amparo, né? Para pedir a tutela, o amparo. O artigo 296 do Código diz assim: a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conserva a eficácia durante o período da suspensão do processo. Artigo 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Me dê motivo, né? Por que você deu a tutela para ele? Tutela provisória, eu tenho de dois tipos. Eu tenho de urgência e eu tenho de evidência. A tutela provisória de urgência se divide em dois tipos: antecipada e cautelar. Lembre-se, antecipada e cautelar são espécies de urgências. Como bem já disse o professor Cândido Rangel Dinamarco, a tutela antecipada e a tutela cautelar são irmãs gêmeas, filhas da mesma mãe. Quem é a mãe da tutela antecipada? A urgência. Quem é a mãe da tutela cautelar? A urgência. As duas são urgentes. Diferente da tutela de evidência, porque aqui não é urgente. Urgente é diferente de evidente. Evidente tá na cara. Tá na cara que o carro é meu. Por que tá na cara? Porque você pega o documento do carro e vê que lá o nome do dono é o Vanner. Então tá na cara que se eu sou o Vanner e o documento tá dizendo que o carro é do Vanner, é meu. Se você pega o meu carro, eu entro na justiça, junto o documento e comprovo que tá na cara que é meu. O juiz pode me entregar o carro. Por quê? Porque era urgente? Não, porque estava na cara. Tutela de evidência. Ela é pedida quando não é urgente. Não é o nosso caso tributário. O nosso caso tributário é que todo mês é fato gerador da taxa ter linha de telefone. Então, se eu cheguei no mês de março e eu tenho telefone, é fato gerador para a taxa. Não é questão de evidência, é de urgência. O mês de março está aí. Então, eu quero, urgentemente, ser atendido. Para o juiz dar uma tutela de urgência,
seja ela antecipada ou cautelar, para ele dar o artigo 300 diz assim: requisitos da tutela de urgência. Ó, requisitos é o que é preciso ter para conseguir uma tutela de urgência. Tutela é o amparo. É o que eu estou pedindo para o Estado, porque eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Então, eu vou lá e peço para o Estado me dar. A tutela de urgência, vai ser concedida por um juiz quando? Quando você, na petição, trouxer elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Ora, pessoal, grife aí probabilidade do direito. Probabilidade do direito. Probabilidade do direito significa fumus boni iuris. Enquanto que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a gente chama de periculum in mora, né? Então, probabilidade é o fumus. Perigo de dano é o periculum in mora. Então, eu grifei aí, tá vendo a tela? A tela tá aparecendo? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Terezinha, Robson, Márcia, beleza. Então, sim, eu adoro que a resposta vem com um monte de i, né? Sim! Você quer que eu troque essa tela por um sorvete? Sim! Então, pessoal, tutela de urgência exige 2 elementos: fumus boni iuris, fumaça do bom direito, e periculum in mora. Né? Ora. Isso já está mandando que na petição, ao abrir o tópico da necessidade de obter uma tutela de urgência, que você abra nesse tópico 2 itens. Um relacionado à probabilidade do direito. A probabilidade do direito ou fumus boni iuris, aparência. Neste item, você vai mostrar para o juiz que você merece uma proteção, uma liminar. Porque o que você está pedindo é bem provável de estar certo. E como é que eu mostro em tributário que o que eu estou pedindo é provável? Trazendo os argumentos da lei, trazendo os argumentos da Constituição. Neste caso da taxa, se a lei foi publicada em 2016, em julho, meu querido, é só eu tirar um xerox do Diário Oficial, provando a publicação no dia de julho de 2016, somado ao fato de que na publicação diz que em agosto eu já tenho que pagar, em agosto de 2016, então eu estou mostrando para o juiz que há elementos de não ter sido correto cobrar no mesmo exercício. Trago aqui o artigo da Constituição que proíbe cobrar o tributo no mesmo exercício financeiro.
Ora, é só artigo de lei, artigo da Constituição, e eu estou mostrando para o juiz fumaça. Onde há fumaça, há fogo. Então, eu não preciso convencer você, mas eu preciso mostrar que é provável que eu esteja certo. Que há uma probabilidade do direito de não ter que pagar. Somada ao perigo. Agora, preste atenção. Qual é o perigo? É isso que você, aluno, tem que escrever na petição para mostrar para o examinador. E se fosse um advogado, para mostrar para o juiz. O perigo está na cara. Se houver o lançamento, ainda não houve. É para o mês que vem que eu estou falando. Outubro ainda não chegou. No meu exemplo aqui era março. No mês que vem, se eu tiver linhas de telefone, é automático. Haverá a cobrança da taxa. Se eu não pagar, no mês que vem, se eu não pagar, constituído crédito, eu não pago, meu nome vai ser lançado na dívida ativa. E, em seguida, iniciar-se-á uma execução fiscal contra mim. E execução fiscal, executar, vai penhorar meus bens. No caso de uma empresa, pessoal, pode penhorar o faturamento dela. Já pensou que surpresa? No dia do pagamento dos meus funcionários, não tem dinheiro na conta, por quê? Porque o juiz mandou, numa execução fiscal, penhorar o faturamento da empresa para pagar o quê? Aquela taxa. Que loucura! Mas ela é inconstitucional, então vou ter que pagar uma bosta inconstitucional e vai demorar anos para poder pedir dinheiro de volta. Olha como é perigo, é urgente. Eu quero uma liminar. É urgente, por quê? Porque está chegando o mês de março. Se eu não tiver amparo suspendendo a exigência, eu estarei inadimplente, com toda razão, mas estarei. E pior, sujeito aos riscos da inadimplência. Não poderei participar de licitações, meu nome vai estar negativado. Então, quando a gente abre numa petição, e o que eu estou dizendo aqui serve para quem vai fazer trabalhista, né? Porque na trabalhista também se pede liminar, para quem vai fazer civil. Quando eu abro esse tópico da concessão de uma tutela de urgência, eu quero que o seu raciocínio, aluno, que você raciocine, você está abrindo um tópico da concessão da tutela de urgência. Você tem que mostrar, eu sei, que para conceder a tutela de urgência, temos que obedecer às regras do artigo 300 do CPC, que fala dos requisitos. E os requisitos são só 2. Fumus boniuris, chamado pelo Código de Probabilidade do Direito. E perigo de dano, periculum in mora. O fumus está na lei que mostra a data que ela foi publicada, que mostra a exigência no mesmo exercício, e é a Constituição que diz que não pode cobrar no mesmo exercício. Isso é fumaça. Outra fumaça? Se trata de uma taxa. Taxa tem característica própria. Exige uma contraprestação. E contraprestação individual. Então, se lá é taxa para comprar viatura, não pode ser taxa. Porque se fosse, era uma viatura para mim, que estou pagando. Entenderam, então, como é que funcionaria esse desenho? Elementos que evidenciam a probabilidade do direito, é o que a gente chama de fumus boniuris. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é o que a gente chama de periculum in mora. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade. Esse é um requisito que eu também, não em matéria tributária, mas em outros casos, que eu também tenho que demonstrar. Que se você, juiz, for dar a tutela e perceber que é irreversível, você tem que pesar 2 vezes. Eu não posso pedir uma tutela de urgência para demolir o AIMB. Por quê? Porque é irreversível. Uma vez que uma retroescavadeira bater no prédio para demolir e ele é colocado na chão, colocou na chão, não tem mais como voltar o prédio antes.
Então, um juiz nunca vai conceder uma tutela antecipada num caso de demolição, por exemplo. Mas em matéria tributária, não recolher um tributo é reversível, porque se o juiz falar que não é para recolher hoje e amanhã ele entender que tem que recolher, ele manda recolher. Então, dá para voltar atrás. A cautelar, se você quer saber a diferença, porque os alunos sempre fazem essa questão. Professor, mas nunca sei a diferença entre cautelar e tutela antecipada. Eu repito, cautelar e tutela antecipada são filhas da mesma mãe. Quem é a mãe delas? A urgência. Então, quando eu falar de cautelar, eu estou falando de urgência. Quando eu falar de tutela antecipada, eu estou falando de urgência. As duas são urgência. Quando é que eu uso uma? Quando é que eu uso a outra? Simples de tudo. Cautelar é urgente. Mas na cautelar, o juiz não dá o direito. Ele guarda o seu direito, ele protege o seu direito. Então, se eu estivesse falando, por exemplo, de uma pessoa que está doente, brigando com um plano de saúde, para conseguir ser internado e fazer uma cirurgia. Se eu fosse entrar com uma cautelar para essa história, eu estaria trazendo a seguinte notícia. Eu estou doente, fumaça, está aqui o exame. Eu tenho plano de saúde, fumaça, está aqui o contrato e a carteirinha e o boleto pago. Eu preciso da cirurgia, fumaça, está aqui a receita do médico indicando a cirurgia. E o plano está criando embaraço. Está aqui a carta, o e-mail, o zap do plano negando. Olha quanta fumaça. Eu estou doente, provo. Tenho plano de saúde, provo. Está em dia, provo. Preciso da cirurgia, provo. E o plano se recusa, provo. Provei tudo isso, 5 coisas para mostrar para o juiz que é provável que eu esteja certo. Mas eu quero o quê? Provando tudo isso. Ah, professor, eu quero fazer a cirurgia. Então, você quer a tutela antecipada. Você quer fazer a cirurgia, só que você quer fazer agora. Cautelar, a palavra cautelar carrega a ideia de cautela, cuidado. Cautelar eu usaria para dizer assim, juiz, eu estou doente, está aqui a prova. Tenho plano de saúde, está aqui a prova. Estou em dia, está aqui pago a prova. Preciso da cirurgia, está aqui a prova. O plano se recusou, está aqui a prova. Pedido. Proteja esse meu direito, mande reservar uma sala de cirurgia, mande reservar os médicos, guarde tudo, deixa congelado, fecha a sala, deixa os médicos lá dentro e na sentença, daqui 10 anos, o senhor diz se eu preciso ou não fazer a cirurgia. Se o senhor disser que eu preciso, que bom, tá tudo guardadinho, os médicos estão congelados, a sala está separada. Ô, Vânia, você é doido, isso aí não dá, não. Então, porque não é cautelar. Cautelar é para proteger, assegurar. Enquanto a tutela antecipada é para satisfazer, é já para te dar. Por isso que chama tutela antecipada, antecipa, dá antes. Na cautelar, ele não te dá, ele protege para você. É como se ele guardasse. É como se fosse possível idealizar um cofre invisível, onde os direitos fossem lá colocados, protegendo-os contra os males do tempo. Isso é cautelar. Tutela antecipada não é cofre, não. Não guarda. Já te antecipa, já te dá. Então, em tributário, muito é tutela antecipada. Muitas vezes eu não quero que você guarde. Eu quero que você já me dê agora. Me dê agora a suspensão da cobrança do tributo. Então, aqui, pessoal, eu tenho a ação de repetição de indébito acumulada com declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Nossa, professor, que nome enorme! Pessoal, mas o nome é o de menos. O que eu preciso é que você entenda que eu tenho aqui 2 pedidos.
seriam 2 ações. Eu podia entrar separado, inclusive. Mas na OAB, ela quer que você faça tudo junto numa só. Cumulando pedidos. E aí, o perigo de você meter os pés pelas mãos e confundir Lé com CRE é muito grande. Por quê? Porque eu não posso pedir liminar para repetição de indébito, pelo amor de Deus. Já disse que dinheiro o governo não entrega nas suas mãos. Liminar para repetição de indébito, não. Não cometa essa gafe. Tem que ser bem claro. Liminar para suspender a exigibilidade do crédito. Não se pede liminar para devolver dinheiro. Nem para compensar. Lembra que a gente viu a súmula 212? Então, eu vou pedir repetição do indébito. A tutela da repetição do indébito só vai ser entregue para mim lá no final, depois do trânsito em julgado, entrando na fila dos precatórios. Mas eu posso pedir uma liminar para suspender a exigibilidade do crédito com relação àqueles meses que ainda não houve lançamento, ainda não ocorreu o fato gerador. Como é Distrito Federal, DF, é o Estado, Justiça Estadual. E a empresa é a XPTO, que é a pessoa jurídica. O réu é a Fazenda Pública do Distrito Federal, ou Distrito Federal, se você quiser. No mérito, o que eu tenho que demonstrar? Que a cobrança da taxa fere a Constituição e fere o CTN. Fere o CTN, pois a segurança pública não é serviço específico e divisível. Taxa só é possível ser cobrada quando estou diante de um serviço específico e divisível. Então, taxa do passaporte, específico para tirar passaporte, e divisível. O valor que eu estou pagando é referente aos custos do meu passaporte. Segurança pública não é um serviço específico. Não existe segurança pública do Vâner. Segurança, como o nome já diz, é pública, é para todo mundo. Então, jamais poderia se cobrar uma taxa de segurança pública. Ok? Teria que ser um imposto, um empréstimo compulsório, uma contribuição que o seja, mas taxa não dá. Segurança pública é um serviço indivisível, não pode ser remunerado por taxa. Tá? O artigo 77 do CTN diz: as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, porque o município também cobra taxa de licença, né, taxa de alvará de propaganda, são taxas que você paga lá na prefeitura. Quem paga é porque vai ter um serviço. Então, para ter o habite, você paga uma taxa. É para você ter o habite, não é para qualquer pessoa, é para você, individual. Então, as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador, qual é o fato gerador de uma taxa? O exercício regular do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Ó, específico. Para o Vâner, para o Robson, para a Terezinha, para a Amanda. E divisível, né? Divide para o Vâner a taxa correspondente ao serviço prestado para o Vâner. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que correspondam a imposto, nem ser calculado em função do capital das empresas. Essa é uma regra do CTN. Então, aqui eu já vou dar um spoiler. Essa taxa criada pelo Distrito Federal, pela Lei 7555, objeto da questão da prova, ela incide sobre o telefone. Basta você ter uma linha de telefone, e isso é fato gerador para a taxa de acordo com essa lei criada no problema da prova. Só que tem um detalhe, pessoal, já existe um imposto para quem tem telefone. É o ICMS.
pega a conta do seu telefone hoje, depois da aula, vai lá ver a conta, vai lá que você vai achar ICMS. Você paga ICMS no telefone. Por quê? Porque basta ter telefone, já é motivo para pagar ICMS. Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço. Serviço de telefone. É objeto de ICMS. Esse é um outro argumento para não ter que pagar essa maldita taxa que caiu na prova da OAB. Bom, fere a Constituição Federal também. Onde que fere? Princípio da anterioridade. Né? Não pode cobrar no mesmo exercício financeiro. E, neste caso, cobrou no mesmo exercício financeiro, pelo menos no que diz respeito aos pagamentos feitos em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016. Esses 5 meses, eu não deveria ter pago. Paguei! Então, pede o dinheiro de volta. Motivo: só poderia ser cobrado em 2017. Ah, cheguei em 2017, paguei em janeiro, tá errado, quero o dinheiro de volta. Por qual motivo? O motivo agora é outro. É que não podia ser taxa, porque não se trata de um serviço específico e indivisível. Base de cálculo idêntica ao do ICMS. Tem uma súmula vinculante também do STF que diz que não pode, ó. É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade. Então, no caso deste exemplo, a taxa era sobre ter telefone. E sobre ter telefone é igualzinho o ICMS. Existe um ICMS já que a gente recolhe por ter telefone. A Constituição, no artigo 145, parágrafo 2º, também traz essa regra. Diz, olha, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Número 2, taxas. Mas taxas sempre são cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou colocados à disposição do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Aí eu vou lá e acho, a Lei Complementar 87 de 96, então anote, porque esta lei complementar, para quem vai fazer tributário na OAB, na vida real, essa lei complementar tem que ter no seu vadimécum. Por isso que é importante ter o vadimécum de tributário, porque o vadimécum geral da Saraiva não vem com essas leis, ok? Mas se você for fazer tributário, o investimento vai ser um vadimécum de tributário. Aí essas leis vêm. Essa lei complementar 87 de 96, ela regulamenta o ICMS. Ela é uma lei complementar, ou seja, teve quórum diferenciado. E é federal, então ela aplica-se ao Brasil inteiro. O artigo 2º dessa lei diz assim: o ICMS, é a lei do ICMS. O imposto incide sobre, olha o número 3, prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração de comunicação, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação da comunicação de qualquer natureza. Falar no telefone é uma comunicação, então haverá um imposto sobre esta comunicação, é o ICMS. Mostrar, no que diz respeito à repetição de indébito, que as cobranças foram indevidas, uma vez que a lei do Distrito Federal, a lei distrital, é inconstitucional. Falar sobre o cabimento da correção monetária, né, devolver o meu dinheiro com juros e correção monetária, conforme as súmulas 162 e 188. Por fim, no final eu tenho que pedir liminar para quê? Para suspender a exigibilidade do crédito tributário em virtude da inconstitucionalidade da taxa instituída pela Lei 7555 de 16. Liminar para suspender. Na OAB não vai colocar liminar para a repetição do indébito. Isso seria um erro grosseiríssimo, porque o governo não vai dar dinheiro liminarmente. A Constituição, que é a maior regra, diz que ele só dá dinheiro depois do trânsito em julgado, seja através de precatório ou por requisição de pequeno valor, mas sempre depois do trânsito em julgado. Não existe liminar para dinheiro quando envolve o governo.
Você pede a liminar para suspender a cobrança a partir de março de 2017. E a procedência do pedido para que os valores que foram pagos indevidamente seja devolvido, declarando, ao final, a inexistência de relação jurídico-tributária entre o requerente e a Fazenda Pública do Distrito Federal. Aí eu trago o roteiro da peça, que é fazer o endereçamento, número 2, a qualificação, o 3, os fatos, o 4, o pedido, o valor da causa, as provas que você pretende produzir e a opção pela audiência de mediação. Tudo isso entra aqui nesse rol, né, da petição. Então, pessoal, o que eu fiz? Comecei a petição. Endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal /DF. Por que Vara da Fazenda Pública? Todas as capitais e o DF e grandes cidades terão varas da Fazenda. Vara para brigar com o governo estadual ou municipal. Porque se fosse a União, eu estaria na Justiça Federal. Então, uma vara especializada para brigas tributárias. XPTO é a empresa, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, CNPJ/MF, sob o número, com sede na rua tal, número tal, bairro, CEP, estado, aqui é DF, né? Endereço eletrônico, não vai esquecer o endereço eletrônico. Neste ato, empresa não tem boca, empresa não tem mão. Empresa terá no contrato social a indicação de um sócio, de um diretor ou de alguém que fale em nome da empresa, que tem mão e assina procuração de advogado para a empresa, né? Então, por isso que eu coloquei aqui. Neste ato representado por seu diretor, por seu sócio, conforme o contrato social anexo, a empresa, por intermédio do seu advogado abaixo assinado, procuração anexa, escritório na rua tal, número, bairro, CEP, onde respeitosamente a presença de Vossa Excelência, propor, com fundamento nos artigos 19.1, 300 e 319 do CPC, o que diz o artigo 19? Que existe ação declaratória de inexistência, que você pode sim contratar um advogado e ir na justiça para acabar com a sua dúvida, para passar a ter certeza, para obter uma declaração. O 300 fala da tutela de urgência e o 319 fala da petição inicial. O 651 do CTN fala da repetição do indébito. Então, eu venho, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, propor, com fundamento no artigo 19, 1, 300 e 319 do CPC, mais 165, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela antecipada, cumulada com repetição de indébito tributário. Esse é o nome da ação, pessoal, enorme, porque eu quero duas coisas. Eu quero declarar a inexistência, voltando os olhos para o futuro, e voltando para o passado, eu quero devolver o dinheiro, todo o dinheiro que eu paguei. Essa ação é proposta em face do Distrito Federal, você podia colocar a Fazenda Pública do DF também, pessoa jurídica de direito público, representada judicialmente pela Procuradoria do DF, localizada na rua, bairro, CEP, estado, endereço eletrônico, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor. E aí eu abro para os fatos, copiar o problema. Aí você vai lá para a questãozinha e copia toda aquela história. Não se esqueça nunca, não se esqueça nunca. Ao terminar os fatos, aquele parágrafo que fecha. Não resta alternativa se não buscar a tutela do Estado para ver satisfeita a sua pretensão. Nesse caso, são duas pretensões, né? A de declarar a inexistência de relação jurídica, porque não pode criar taxa para aquele serviço público general,
ser indivisível e a devolução do dinheiro de tudo que foi pago. Beleza? No direito, e aqui então vem a construção. Os argumentos você pode separar de forma que fique mais didático, né? Então você pode falar, quanto ao passado, eu tenho direito de ter devolvido o dinheiro do que foi pago a título de taxa nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, pelo desrespeito ao princípio da anterioridade. Artigo 150 da Constituição, inciso 3. Então, você desenvolve de forma clara. Quanto ao passado, eu quero que me devolva. Quanto ao passado, nos meses de janeiro, fevereiro de 2017, e o futuro, com março, abril, maio, junho de 2017 seguintes, eu não quero pagar agora, porque a taxa é inconstitucional. Eu ainda tenho que abrir o tópico dentro do direito para falar da tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito, falar dos juros e da correção monetária e fechar com os meus pedidos. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, viu, pessoal? Eu não desenvolvi a partir daqui, exatamente porque eu quero que você, ouvindo a minha aula, tente fazer sozinho. Né? É importante, eu não sei se você já escolheu qual é a matéria que você vai fazer na segunda fase da OAB, mas independente disso, você está aqui no curso de Direito para ser advogado. E para ser advogado, você tem que saber fazer petição. Né? Então, eu vou parar por aqui para a gente, na próxima aula, que é daqui 15 dias, terminar essa peça, né, que eu vou mostrar os argumentos, os pedidos, aí sou eu fazendo, mas se você puder fazer, faça sozinho. E aí a gente vai entrar com a terceira peça. A gente já viu repetição de indébito pura, repetição de indébito cumulada com uma declaratória, e aí a próxima aula a gente vai falar da ação anulatória. Aí ela é outra face. Aqui já houve lançamento. Então já constituiu crédito, meu filho, ferrou. Você já está com o nome na boca do lobo. Ah, mas eu quero tirar meu nome da boca do lobo. Então você quer anular o lançamento. Ação anulatória. Tanto que ela é chamada de anulatória de débito. É anular aquela dívida. Os argumentos, podem ser os mesmos. Desrespeitou a anterioridade, desrespeitou a legalidade, mas é o que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Teve alguém aqui que pediu para postar o material. Foi o Romildo. Alguém pode postar esses slides? Romildo, está aí na entrada da sala de aula. Mas alguém ajuda ele aí. Está na parte de arquivo, professor. É isso, entra lá, doido. Romildo, entra lá. Tá bom? Então, eu vou parar a aula mais cedo, né, pessoal? 10h30, né, agora? 10h35, para ser